Como é que vocês festejaram o Natal? Muita gente em casa, pouca gente em casa. Lembraram do nosso Senhor Jesus, de verdade. Vocês sabem que eu venho de uma família católica, né? E é bem interessante porque quando eles falam de Jesus, eles falam igualzinho a gente. Eles falam que Jesus nasceu de Maria, né, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, né? Mas interessante, eles acreditam bem diferente de nós, apesar das palavras serem as mesmas que nós falamos. Aqui no Brasil, ainda é considerado um país cristão, por causa do catolicismo, mas também por causa de quantidade de pessoas que se dizem evangélicas. Eu não sei se vocês perceberam, né? Esse período é um período que passa bastante filme de Natal, propagandas. Eu não sei se vocês prestaram atenção, né, de quantas propagandas falaram de Jesus. Eu ouvi uma só canção que falava de Jesus e logo em seguida falavam de outras religiões que também estavam festejando o Natal, que Deus é um só. E dos filmes que eu assisti, nenhum falou de Jesus. Nenhum, nada. Essa palavra, né, esse nome não apareceu. Num país que é considerado cristão. Então nós temos dois tipos aqui de pessoas, né? Nós temos aquelas pessoas que falam de Jesus, né, mas não entendem de verdade ou não creem de verdade o que Jesus fez por nós. Será que nós, quando nós celebramos, né, de ontem para hoje, a gente pensou realmente no que Jesus fez por nós? Às vezes nós falamos frases que estão na nossa mente, que nós estamos acostumados, né? Mas que não vêm do nosso coração. Às vezes nós cantamos hinos e nós simplesmente estamos cantando, mas é simplesmente repetindo aquelas palavras e aquilo não é uma realidade naquele momento para nós. Pior do que isso, nós já sabemos que no nosso país já aproveitaram essa data para fazerem piadas nojentas a respeito de Jesus. Não é verdade? Então, veja o que está acontecendo no mundo em relação às coisas de Deus. Por que eu estou falando isso? Para que nós não percamos de vista, que nós não ficamos acostumados com aquilo que Jesus fez conosco, de simplesmente verbalizarmos as verdades que nós cremos, mas aquilo não faz mais aquele sentido no nosso coração. Aquilo já não causa um impacto, né, na nossa vida. Por isso que eu quero aproveitar novamente hoje para a gente glorificar Jesus. Lembrar o que Jesus fez em nosso favor. Natal é o nascimento do Filho de Deus. O que isso significa? Imagine, né, o ser mais poderoso do planeta, criador de todas as coisas, decidindo se fazer ser humano, se rebaixar a isso, criador se tornando criatura. Por quê? Porque nós temos um problema, o pior de todos os problemas, o pior de todos os males, o pecado. Falar do Natal e não falar do pecado não faz sentido. No Novo Testamento, né, quando foram anunciar, né, o nascimento de Jesus, tanto Maria como Zacarias, eles todos falaram, nasceu o Salvador, né? Então, Jesus veio realmente para resolver todos os problemas, todos os males dos seres humanos. Alguns males são
são eliminados no momento que a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador. Outros males está prometido, né, que irá se cumprir no futuro. Eu tenho um corpo com 63 anos e esse corpo está definhando. Eu estou tranquilo, porque esse mal já está resolvido. Eu tenho um corpinho me esperando, né, no tempo de Deus. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me ocupar com aquilo que Deus quer que eu me ocupe em relação a cuidar do corpo. Mas me preocupar com isso, eu não preciso. Por quê? Porque Deus se fez homem para solucionar todos os males que o pecado tem ocasionado na nossa vida e na vida da sociedade. É importante que a gente saiba que o pecado produz terríveis efeitos, efeitos que nem o melhor médico do mundo pode resolver. Efeitos que psiquiatras, estudiosos que tentam conhecer a alma humana de maneira humanista também não conseguem resolver. Problemas que gurus não conseguem resolver. Problemas que feiticeiros não conseguem resolver. Problemas que padres, pastores, papas não podem resolver. Problemas que nenhum outro ser sobrenatural, a não ser o próprio Deus, pode resolver. É isso que significa o Natal. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Então, o nascimento de Jesus tem esse propósito. Ele é a solução de Deus para todos os males do ser humano. Então, hoje o que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando todas as bênçãos doadas por Jesus, que garantem para nós plena felicidade, pleno contentamento, independente das lutas que estamos enfrentando ou que enfrentaremos. E um dos meus textos preferidos é o texto de Isaías. Isaías capítulo 9. Eu vou ler 2 capítulos de Isaías. Eu vou ler Isaías capítulo 9, que fala sobre a promessa do Natal, e depois nós vamos relembrar o contexto em que essa promessa foi feita. 8 séculos aproximadamente antes de Jesus vir, Deus escolhe um profeta que vai anunciar a vinda de Deus como bebê, como criança, como menino. E depois de 8 séculos, isso é cumprido. Significa que o nosso Deus, ele é realmente soberano, que ele controla todas as coisas. E que no tempo exato determinado por ele, as promessas são cumpridas, inclusive a vinda do nosso Salvador. Eu vou ler na NVT, não porque eu prefiro a NVT, mas é porque às vezes nós estamos tão acostumados, por exemplo, com a Bíblia que a gente lê, por exemplo, a revista atualizada, que aquelas palavras às vezes correm o risco de perder o impacto. Então, eu quero escolher agora uma outra linguagem para chamar a nossa atenção, né? Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Comece a imaginar o que você tem visto no nosso país, o que você tem visto no mundo. Veja se não é parecido com isso que nós estamos lendo. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao partir os despojos. Pois tu quebraste o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo.
E aí a promessa: pois um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E ao ler essa profecia que eu vou continuar, você vai perceber, algumas coisas foram cumpridas, outras ainda não. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Deus poderoso, Pai da eternidade, Pai eterno, Príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. É lógico que eu não vou pregar sobre toda essa profecia, mas essa maravilhosa profecia, ela foi escrita para um povo, num período em que esse povo estava atolado no pecado. Numa época em que pecar contra Deus não significava absolutamente nada. Eles não se importavam com Deus. Uma época em que Israel estava em rebelião. E Deus escolhe esse profeta para dizer para eles o que vai acontecer com eles por causa da rebelião. Então o profeta traz, entre aspas, más notícias, que a mão de Deus vai pesar sobre aqueles que zombam dele, mas juntamente com as más notícias vem também as boas notícias. E eu quero ler Isaías capítulo 1, que mostra a situação do povo. Situação do povo parecido com aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, parecido com aquilo que está acontecendo no mundo, e eu creio que nós podemos dizer parecido com aquilo que tem acontecido com muitas pessoas que se professam cristãs, que são até evangélicas. Isaías capítulo 1, abra, eu não vou pôr todo o texto aí, só uma parte depois, mas diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então veja bem, um longo período em que Israel estava sendo reinado por reis, e durante todo esse período você vai ver a paciência de Deus em relação a esse povo, mas como esse povo estava vivendo. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Diante de vocês, e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Palavras duras de um povo adotado por Deus, escolhido por Deus, por misericórdia, um povo que recebeu a palavra de Deus, o ensino de Deus, experimentou várias bênçãos materiais da parte de Deus, proteção da parte de Deus,
E chega num determinado momento em que eles se afastam de Deus. O meu maior medo, né, é eu me afastar de Deus. Eu não sei você, porque eu tenho esse medo. Eu não confio em mim. Eu não sei se vocês confiam cada um em si mesmo, né? Mas isso pode acontecer. Quando eu olho, né, para o cristianismo atual, eu vejo isso acontecendo. É nesse contexto que a promessa do Natal foi feita. Num período em que Deus criou uma nação, fez aquela nação ser uma poderosa nação, e Deus fala: e vocês fizeram comigo o que filhos podem estar fazendo contra os pais. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Pense nessas palavras. Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Você já viveu desse jeito? Eu já. Vocês sabem, eu fui convertido em 1983, com 23 anos, mas eu era um cara muito religioso. Vocês sabem da minha história, né? Todo domingo, né, batendo cartão lá, ensinando os jovens. É por causa desse contexto imoral, nojento, ofensivo a Deus, que Isaías 9 começa com a afirmação: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Essa palavra aflito é uma palavra muito interessante, né? Ela é a união de algo muito terrível, mas tem a ideia de transbordar, tem a ideia de escorrer. Então imagine, né? Numa época em que o povo está transbordando, numa época em que o povo está escorrendo em iniquidade e sofrendo as consequências dos seus pecados, vendo nações invadindo, levando as riquezas, levando os seus filhos e assim por diante. Nesse período terrível, né, vem essa promessa. Algo muito importante, amados. Ignorar Deus, isso é, ignorar os mandamentos de Deus, sempre resultarão em grande desgraça, sempre resultarão em humilhação, sempre resultarão em sofrimento. E se não for por Jesus, sempre resultarão na condenação eterna. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós temos um Deus que é longânimo, nós temos um Deus que é paciente, mas quando o pecado não é abandonado, nós temos um Deus que precisa tratar o pecado como ele realmente é. É isso que o pecado produz. E Jesus nasceu para salvar. Não todos, poder para todos sim, o sangue de Jesus é suficiente para todos, mas Jesus nasceu para salvar alguns da terrível penalidade merecida por seus pecados. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por quê? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Está falando de uma criança especial. O primeiro nome, o primeiro título que essa criança recebe é maravilhoso. Essa palavra significa alguém que é grandioso, alguém que é excelente, alguém que é extraordinário, alguém que tem uma capacidade sobrenatural. Muito interessante, né? Um teólogo escreveu o seguinte a respeito dessa criança milagrosa: em contraste à terrível angústia que sobrevirá ao povo por causa da sua incredulidade, Isaías agora retrata para os crentes a gloriosa salvação de um
futuro melhor. Não de uma, né? Mas de um futuro melhor. Por quê? Porque esse menino é uma criança milagrosa. Ele vem fazer algo que só Deus pode fazer, mais ninguém. Tratar do coração humano. Tratar do nosso coração. Tratar das nossas intenções. Mudar a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. É o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. E graças a Deus, aconteceu conosco. Deus inspira o profeta Isaías para anunciar que Deus, Filho, nasceria como ser humano, como um bebê, para nos salvar, para tirar o povo dessa escuridão. Esse texto bíblico afirma que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nasceria como ser humano. Para quê? Para trazer luz a um povo que vivia nas trevas. Então, Jesus nasceu como um bebê para salvar o ser humano dos pecados e dos efeitos do pecado. Trevas ou escuridão, aqui, é um símbolo do estilo de vida de quem ignora os mandamentos de Deus. Também, treva significa a pessoa que está debaixo da condenação de Deus. Trevas na Bíblia é uma figura de linguagem para descrever as consequências e as ações da perversidade. Para descrever ações que prejudicam a própria pessoa e prejudicam também os outros. Por exemplo, eu fiz uma listinha. Quem está nas trevas, por exemplo, normalmente ele não vê os perigos que as suas ações causam a si mesmo e para os outros. Quem está nas trevas, normalmente se preocupa só consigo mesmo. Ele também não enxerga a necessidade do próximo, por isso, ele não se importa como ele vai agir para atingir os seus objetivos. Não importa a vida de quantas outras pessoas ele vai estragar, quantos prejuízos ele vai trazer para as outras pessoas. Não é nesse mundo que nós estamos vivendo. Quem está nas trevas, ele não se preocupa se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado. Para ele não existe isso. Esse conceito de certo e errado não existe. O que conta para ele é o resultado final próximo. Ele não está pensando na eternidade, ele está pensando só no aqui e agora. Quem está nas trevas, ele sabe que aquilo que ele deseja muitas vezes é passivo de punição. Mas ele decide correr os riscos por causa das possíveis vantagens que ele acha que ele vai ter. E quando ele faz isso? Ele faz isso quando ninguém está vendo. E normalmente com alguém que concorda com ele. Quem está nas trevas anda inseguro, anda com medo de ser descoberto e anda com medo do que vai acontecer no meu futuro. E não estou falando só da vida depois da morte. A pessoa tem medo do dia seguinte, porque as decisões dele, muitas ele tem consciência de que são ruins e que pode ser pego. Treva simboliza aonde Jesus tirou cada um de nós. Em algum dia, naquele dia que você reconheceu que você era pecador, que você estava condenado ao inferno e que só Jesus poderia te tirar daquela situação. Ali naquele dia você estava vivendo daquela maneira, nas trevas. E graças ao Natal de Jesus, você foi tirado de lá. Treva simboliza o homem que não se importa com Deus, que não se importa com os padrões de Deus. E, consequentemente, algum dia, ele vai sofrer as consequências disso, mesmo que ele diga que não acredite. Isso que significa trevas. Trevas é o homem sem Deus e o homem sem os padrões de Deus para dirigir a sua vida. E no Natal, nós somos presenteados com
esse conhecimento. Nós fomos convencidos que nós vivíamos nas trevas e que a nossa vida pode ser infinitamente melhor aqui e certamente será muito melhor também na eternidade. Trevas simboliza o homem sofrendo as consequências dos seus próprios pecados e dos pecados dos outros, sem esperança, sem perspectiva. Nós vimos aqui o testemunho do Micael e da Mari, né? Uma injustiça na vida profissional. Qual é a diferença dele e dela de outras pessoas que não têm Jesus? Eles têm esperança. Qual é a esperança? Eu tenho um Deus que prometeu cuidar de mim. Esse Deus morreu por mim. Aquele que nos deu Jesus, como não nos fará ou não nos dará todas as outras coisas que nós precisamos. É isso o que nós estamos celebrando no Natal. E nós não podemos esquecer. Às vezes nós falamos, né, que estamos celebrando Jesus, o nascimento do Filho de Deus, mas parece que é meio automático, sem realmente estar sentindo aquilo, sem realmente estar contente por aquilo. E às vezes coisas inferiores, desagradáveis acontecem na nossa vida e roubam a nossa alegria de algo que a gente já não tem tanta importância quanto a salvação, quanto o cuidado diário de Deus, quanto as promessas e assim por diante. Trevas é a pessoa usando o seu corpo para todo tipo de satisfação, acreditando que está aproveitando a vida. Mas, na verdade, ele está se autodestruindo e, pior ainda, encaminhando para o sofrimento eterno. Trevas era a minha e a sua vida antes de reconhecer Jesus. Mas, graças a Deus, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E um povo que vivia em trevas viu grande luz. Viver nas trevas implica em não ver os acontecimentos e fatos como Deus vê. Por isso precisa da luz de Deus. E a luz de Deus é Jesus. Essa é a boa notícia. E o povo que andava em trevas viu grande luz. E a luz é o nascimento de Jesus. É o nascimento físico de Jesus e o nascimento de Jesus no seu coração, naquele dia. E se você já é o salvo, você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não é, você só vai saber o dia que acontecer isso. O povo viu uma grande luz. É uma maneira de afirmar que Jesus nasceu para quê? Para capacitar aquelas pessoas que vivem nas trevas a ter a perspectiva de Deus, a ver as coisas como Deus vê, ver a si mesmo como Deus vê. Isso é um presente. Isso é uma grande bênção. Isso traz esperança, porque é a solução verdadeira para todos os efeitos do pecado. Jesus nasceu como menino para libertar as pessoas da opressão mental, emocional, espiritual. E você pode colocar qualquer coisa aí junto, provocado pelo afastamento de Deus. O problema do ser humano é o afastamento de Deus. E mesmo como salvos, nós não podemos esquecer que o pecado nos afasta de Deus. Não é porque nós temos a salvação garantida, é que o efeito do pecado não acontece. Se você não se arrepende do seu pecado, você está afastado de Deus. Porque é isso que o pecado faz. Região da sombra da morte é uma figura de linguagem para descrever o estado mental, emocional e espiritual do ser humano afastado de Deus. Quem vive na região da sombra da morte é incapaz de pensar e sentir corretamente. É impossível ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, mentalmente e espiritualmente sem um relacionamento com Jesus. Por isso que quem está na região da sombra da morte, na hora de fazer uma opção, ele vai optar pela região da sombra da morte. Ele vai optar pelo pecado, a não ser que Deus mude o coração, a mente e a vontade daquela pessoa. As síndromes que os psicólogos usam
para descrever os problemas da alma. Agora tem uma lista infinita. Todas essas síndromes eu chamo de região da sombra da morte. É isso que eu chamo. Que só Jesus pode entrar naquela região e trazer luz. Mais ninguém e mais nenhum outro método. Morte é o salário do pecado. Morte é símbolo do quê? Ou sinônimo do quê? De tristeza. Sinônimo de sofrimento, de enfermidades, de desespero, de desesperança, de infelicidade, de angústia, de vazio interior, falta de vibração para viver, etc. Tudo que é ruim foi causado pelo pecado. E Jesus veio para eliminar os efeitos do pecado da nossa vida. O afastamento de Deus produz ações que vai causar terríveis problemas no ser humano. Problemas emocionais, problemas mentais e problemas físicos. Isso serve para nós que já temos o Natal. Não é o fato de a salvação estar garantida que nos dá liberdade de viver pecando. Por isso que nós temos 1 João capítulo 1, versículo 9. Vocês se lembram do Salmo 32? O que o Salmo 32 nos ensina? Lembra quando nós estudamos sobre o nosso coração? Faço o que faço porque quero o que quero. Sinto o que sinto porque faço o que faço. Os nossos sentimentos são resultados de ações da nossa vida. Salmo 32 diz isso claro. Deixa bem claro que quando a gente opta pelo pecado, opta em permanecer no pecado, no caso que somos salvos, quando o Espírito Santo vem para nos acusar, para falar conosco, que a gente insiste no pecado, o Salmo 32 foi escrito para mostrar o que vai acontecer com as nossas emoções e o que vai acontecer com o nosso corpo. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Já pensou nisso? Por que é que você está triste hoje? Por que que a tristeza, a angústia que você está sentindo não é maior do que a alegria de ser uma pessoa salva por Jesus e ter os seus pecados perdoados? Tente pensar nisso. Davi está dizendo que não há felicidade maior de que quando você tem as suas transgressões perdoadas e pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. E aí vem a realidade da pessoa que está vivendo no pecado. Enquanto escondi os meus pecados, e Davi escondeu o pecado por muito tempo, e se Davi esconde pecado por muito tempo, imagine eu. E imagine você. Entende? É possível, não é? Continuar no pecado por muito tempo. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em terra seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. É por isso que ele começa, como é feliz. Como é feliz aqueles que têm o Natal. Como é feliz aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, soberano, Salvador. Como aquele que está advogando a nossa causa. Essas síndromes, esses problemas mentais, ou melhor, emocionais, é viver na região da sombra da morte. E quem conhece Jesus pode superar todas elas. É por isso que a psicologia não pode curar. O máximo, amenizar com remédios. E remédios vão entorpecendo a pessoa, o corpo acostuma, o que acontece? Entra num círculo vicioso. Mas Jesus pode tirar a pessoa da região da sombra da morte. O Natal, o nascimento de Jesus, envolve cura. Cura emocional, cura mental e cura física.
um dia eu vou ter um corpo sem nenhuma enfermidade. E enquanto eu estou nesse corpo, eu ainda tenho um Deus que eu posso orar, Ele pode me curar, Ele pode usar os remédios, e Ele pode me ajudar a enfrentar a doença, que Ele quer que eu permaneça a doença, com esperança, sabendo que está tudo certo, está tudo debaixo do controle dEle. O perdão, ele só é possível porque Jesus nasceu como menino, não permaneceu como menino, né? Ele cresceu, vencendo todas as tentações, morreu no lugar de pecadores para pagar o preço pelo nosso perdão. É isso que aconteceu lá no Natal. Jesus nasceu como menino e viveu como adulto sem pecar, para pagar o preço do nosso pecado de termos vividos afastados de Deus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então você já sabe, assim como trevas simboliza pecado e todos os efeitos do pecado, a luz é símbolo do quê? De vida e pureza de vida. Em João capítulo 8, versículo 2, Jesus aqui está ensinando, e de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é que vai tirar as pessoas da região da sombra da morte, sendo grande luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andar nas trevas é seguir a Jesus. Pelo contrário, terá a luz da vida. Somente através da comunhão com Jesus podemos ter a luz da vida. Isso é, somente através da comunhão com Jesus nós podemos viver uma vida de paz, alegria, contentamento, verdadeira felicidade. Sair da região da sombra da morte. Somente através do Natal do Senhor Jesus Cristo, acreditando nessa verdade e decidindo ser agora um discípulo de Cristo. Então, o que é que nós estamos festejando hoje? Nós estamos festejando todas essas bênçãos. Eu sei que estamos chegando no final do ano e foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. E eu sei que às vezes nós somos tentados com medo em relação ao próximo ano. Alguns estão felizes com o novo governo, outros estão tristes. Aqueles que estão tristes, logicamente, estão, de alguma maneira, tendo que lutar com a preocupação. E só existe um meio da gente não ser afetado por essas circunstâncias. É entender que o menino, Jesus, ele nasceu de fato. Ele viveu para nos tirar desse medo, dessa preocupação. É isso que nós estamos celebrando. Algumas aplicações. Quem está na região da sombra da morte não identifica a origem real dos seus problemas, que na verdade resultam do afastamento dos padrões de Deus. A luz irá resplandecer somente na vida daqueles que reconhecem Jesus como Deus que se fez homem. Isso é, Deus como luz do mundo, para dar direção ao mundo. A luz vem através da fé nessa promessa do versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Vem na promessa de que tudo foi cumprido, né, através de Maria e toda a carreira do Senhor Jesus. Na sua casa tem luzinha piscando? Na minha tem, azulzinha, né, a gente passa pelas ruas, a gente vê. Então, quando você vê essas luzinhas piscando, né, lembra, simboliza Jesus. Para aquelas pessoas, talvez não. Mas para nós, Ele é a luz do mundo. Ele veio nos tirar da região da sombra da morte. Somente quem confia em Jesus como maravilhoso conselheiro, isso é, aceitando os seus ensinos,
deixa de viver na região da sombra da morte. Lembra, quem vive na região da sombra da morte não enxerga o próximo, não enxerga a si mesmo como pecadores, ele é incapaz de ser útil para si mesmo e ele é incapaz de ser útil para as outras pessoas. Quando a gente confia em Jesus como luz, como aquele que vai dar direção para as nossas decisões, como nosso maravilhoso conselheiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos submeter aos seus ensinos. O que acontece quando nós nos submetemos aos seus ensinos? Nós nos tornamos aptos para instruir e aconselhar uns aos outros. Dia 31 vamos fazer isso, não se esqueçam. Venha com o texto bíblico. Olha, naquela situação eu estava enfrentando isso e esse texto bíblico tranquilizou meu coração. Ou esse texto bíblico me desafiou, me estimulou, me confrontou com o pecado. E eu pude lutar contra o pecado, assim por diante. Por quê? Porque nós reconhecemos Jesus como nosso maravilhoso conselheiro, como nossa luz. Ele muda a nossa vida e quer nos usar para mudar a vida uns dos outros. Graças ao Natal de Jesus, nós podemos fazer diferença na vida uns dos outros. É lógico, se nós formos honestos, e devemos ser, não é? Por isso, devemos festejar o Natal, até como forma de instruir e aconselhar. Luke, aquele negócio que você mandou, eu distribuí, e eu recebi retorno, né? Puxa, eu nunca pensei desse jeito. Uma maneira de nós estarmos usando o Natal, né, para testemunhar de Jesus. Quem está na região da sombra da morte sabe que deve enfrentar muitos perigos. Qualquer pessoa que vive nesse mundo, ele entende que ele está enfrentando coisas difíceis também, não é? E por isso que as pessoas vivem inseguras, por isso que as pessoas vivem com medo. É por isso que tem síndrome do pânico, e síndrome daquilo, e síndrome daquilo outro. E eles não sabem o que fazer. Jesus nasceu como maravilhoso conselheiro, para tirar essas pessoas dessa região da sombra da morte. Por exemplo, ensinando sobre o amor de Deus. Quando a pessoa entende o amor de Deus, ele é capaz de entender que ele está sendo cuidado por Deus. Vai ter medo do quê? E quando ele entende o amor de Deus, ele é capaz de amar também o próximo. Então ele vai parar de arrumar trabalho para os outros, vai parar, né, de dar prejuízo para os outros, né? E vai eliminar, segundo a palavra de Deus, todo tipo de sentimento que causa dano em nós. Por exemplo, 1 João 4, 14 a 19, ouçam. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Você talvez não tenha visto, talvez você não tenha testemunhado como João testemunhou com os próprios olhos. Mas você pode dizer que eu sou uma das testemunhas que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo? Você pode dizer, eu acredito nisso, como se estivesse lá? Então, veja agora o que o texto continua dizendo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É lógico que ele está falando aqui, principalmente, do medo em relação ao que vai acontecer comigo depois daquele dia que meu corpo tombar. Mas, na verdade, ele está falando sobre como nós devemos lidar com o medo, com a preocupação, diante de qualquer situação. Até quando você peca, vem aquele medo, você para aí, eu tenho um Deus que promete me perdoar.
Eu tenho um Deus que é longânimo. Isso é possível por causa do Natal. O Natal, o nascimento de Jesus, é a maior bênção que o ser humano pode ter. Quem está na região da sombra da morte vive com culpa, ressentimento, insegurança e angustiado, que são consequências naturais dos seus pecados. Isaías 57, 21 afirma: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Para os ímpios. Jesus nasceu para ser o quê? Príncipe da paz. O que o príncipe da paz faz? Restaura a nossa comunhão com Deus. Qual é a consequência? Não tenho mais dívida com Deus. Tenho paz. Jesus pagou o preço. Ele nasceu para isso. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenham medo, irmãos. Não tenham medo do que vai acontecer no futuro. Não tenham medo do dia de amanhã. Não tenham medo sobre o ano que vem. Não tenham medo. Nós temos um Deus acima de tudo. Não significa que Ele não vai permitir coisas difíceis. Significa que quando Ele permitir, é para o nosso bem. Temos que acreditar nisso. Existe sempre uma saída. Existe esperança. E a trombeta pode tocar a qualquer segundo. Não é? Amém? Natal de Cristo, celebramos o fato de que através do seu sacrifício, nossos pecados foram perdoados. Nosso relacionamento está restaurado. Está tudo certo. É só se arrepender que não vai sofrer consequências pesadas. E na maioria das vezes nem consequências a gente sofre. Olha como Deus é misericordioso. Jesus nasceu como criança, com o propósito de eliminar a nossa inimizade com Deus, para desfrutarmos de paz, tranquilidade, contentamento independente das circunstâncias. Natal é uma comemoração na qual devemos demonstrar nossa gratidão e também a nossa felicidade. Quem está na região da sombra da morte vive inseguro por não saber com certeza o que acontecerá com ele após a morte. Jesus nasceu para ser Pai da eternidade, garantir um futuro glorioso que produz uma alegria independente das circunstâncias. 1 João, lembra que nós já lemos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos? No versículo 4 ele diz: escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. A nossa alegria não é completa quando ídolos entram no nosso coração. A nossa alegria não é completa quando o Natal de Cristo não é suficiente. Quando o perdão não é suficiente. Quando não valorizamos as bênçãos espirituais mais do que as circunstâncias do nosso dia a dia. Quem festeja o Natal de verdade, não só no dia 25, a cada dia, vai ter alegria completa, independente das circunstâncias. Porque sabe que já recebeu tudo o que precisa. E que algumas promessas que ainda não foram cumpridas estão nos aguardando. E enquanto essas promessas não estão sendo cumpridas, estamos debaixo do cuidado e da proteção soberana de Deus. Que 800 anos antes do nascimento de Jesus anunciou e aconteceu. E esse acontecimento foi anunciado no começo de quando o pecado aconteceu. E Deus cumpriu. O nascimento de Jesus é o verdadeiro Natal. Celebramos a pessoa de Jesus,
que é Deus que nasceu como um bebê, mas não ficou como nenhum bebê, não. Ele viveu, ele cresceu, ele viveu como homem, sendo a única solução para dar fim a todos os males de quem confia nele. Você confia? O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Obrigado, Deus. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus fiel, que cumpre o que prometeu. Obrigado, porque pela tua misericórdia, o Senhor decidiu que cada um de nós tenha a oportunidade de fazer parte dessa promessa. Eu não sei aqui, ó Pai querido, quantos são genuinamente salvos, mas o Senhor sabe. Que a tua palavra, ó Pai querido, possa fazer aquilo que só o Espírito Santo pode. Trazer ânimo, alegria, contentamento para quem já fez essa decisão, trazer perturbação para aqueles que ainda não fizeram essa decisão, para que possam fazer e se render ao seu amor, para a tua honra e tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.